Hoje eu trago para vocês um passo a passo, uma sequência de como deve acontecer a primeira consulta, né? Uma sugestão, é uma diretriz. E de novo, vou dizer aqui, vocês podem adaptar para os serviços de vocês. Diana, aqui na minha cidade não dá para fazer exatamente dessa forma, por isso e aquilo outro, né? Não importa. Mas eu vou adaptar, vou fazer de um jeito que dá certo aqui. Ou o meu público-alvo é um público que não dá para fazer dessa forma, mas eu vou fazer uma adaptação aqui. E por aí vai, tá bom? Olha aí, temos gente até de fora, a Ana tá aqui. Ana Nunes, um abraço pra você, Ana, da República Dominicana. Cadê o povo de Moçambique, que hoje não tá por aqui? Diz que ia participar, porque lá já é meia-noite, perto de meia-noite, mas disse que ia participar. Espero que elas possam estar aí também. Bom, vamos começar então. Gente, a primeira coisa do passo a passo é aquela... Bom, não tem como não acontecer isso. É a saída da clínica e a chegada na casa do paciente, no domicílio. Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser um centro geriátrico, né? E para quem faz hospitalar, pode ser um hospital, tá? Então, essa saída da clínica e chegada do domicílio, bem como a saída do domicílio e a chegada na clínica, são os dois extremos. Então, o número 1 e o número 10, eles vão estar ali fechando 8 passos que vão estar no meio, tá? Então, primeiro, saída da clínica e chegada na casa do paciente, e lá no final, saída da casa do paciente e chegada na clínica. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois, dos extremos, mas a gente vai focar mais nos 8 que estão lá no meio, tá? Então vamos começar por esse número 1, que é o saindo da clínica e chegando ao domicílio. O que é que a gente precisa frisar nesse primeiro ponto? Primeiro, gente, palavrinha-chave para esse momento, checklist, tá? Precisamos ter checklist. Se no consultório a gente precisa ter checklist para um monte de coisa, para o home care, então nem se fala. Então, ó, checklist de instrumental, então a gente precisa ter um checklist que diz lá assim, hoje eu vou fazer a primeira consulta, então eu preciso levar isso, né? Aquelas coisas que não podem estar na mala o tempo todo, né? Por quê? Porque são coisas que precisam estar estéreis, tem validade, etc, etc. Então, esse checklist de instrumental, de material também, que tem questão de validade, mas também o checklist dos volumes, porque a gente tá levando, né, dependendo do que você tem, você pode estar levando um volume, um equipo, que é lá junto desse equipo já vai o instrumental, já vai material, tudo, e você pode estar levando 5 volumes, né? Então aqui, quem nunca de vocês aí que já faz home care, que já faz atendimento domiciliar, quem nunca esqueceu alguma coisa, né, de levar para casa do paciente, quando chegou lá, meu Deus do céu, esqueci meu carpule, meu Deus do céu, não veio o fio de sutura, meu Deus do céu, não veio o espelho, ou só veio um e ele caiu no chão, né? Então esse checklist, ele é fundamental. Ou esqueci a pasta com os prontuários, com a documentação, né? Então esse checklist de instrumental, de materiais, tudo que vai na mala, isso aí precisa ser todos os dias, todas as vezes que for sair, precisa ser checado, né? Então lista de material, lista de instrumental e a questão dos volumes, tá? Para não esquecer nada na clínica. Então, conta na hora de entrar no carro, quando chega na casa do paciente, tira contando também. Então, são 4 volumes que vão ter que sair do carro e descer na casa do paciente, tá? Ainda sobre essa coisa da saída da equipe da clínica e chegada da equipe na casa do paciente, no domicílio, no apartamento, enfim, onde quer que seja, eu gostaria de frisar a questão das roupas, né? Eu particularmente moro em uma cidade muito quente. Tô vendo aqui Dani, que é daqui, né? Existem algumas pessoas que fazem os cursos com a gente, que conversam com a gente, que são daqui e sabem o quão quente é a cidade de Natal. Bem como se você for pro Rio de Janeiro, né? Em determinada época do ano, agora em janeiro, o calorzão também. Então, assim, às vezes você fala, eu até gostaria de ir com mais roupa, mas não dá. Mas o importante é que sejam roupas discretas, né? Sem renda, sem transparência, tipo os scrubs mesmo, de um tecido que seja mais fino, né? Por quê? Porque o calor é grande, especialmente para quem está nas cidades quentes, então uma coisa mais fina, mas que seja composta, né? E aí, claro, entra a questão da biossegurança. Muita gente está indo com outra roupa para fazer a troca de roupa na casa do paciente, né? Mas de forma que na hora do atendimento, na hora de iniciar, você esteja, né, com um scrub é muito legal, né? Que seja uma coisa mais discreta e que ao mesmo tempo seja composta e que seja bonito, né? Que seja legal para quem está vendo. E claro, gente, não precisa dizer
que a gente não vai chegar na casa do paciente de jaleco, né? Em tempos de pandemia, Ave Maria, isso está totalmente fora de cogitação, mas independente de pandemia, isso nunca foi legal, né? A gente não deve realmente chegar na casa do paciente de jaleco. O jaleco é para ser usado de forma descartável, para ser usado na hora que inicia o atendimento, tá? Sapato fechado, né? Hoje em dia as pessoas estão usando muito a Crocs para fazer o atendimento e normalmente também começou muito com essa questão da pandemia, mas eu acredito que é uma coisa que vai ficar de você fazer a troca na entrada da casa do paciente, né? Você pode ir com uma sandália ou uma outra Crocs e fazer a troca na entrada da casa do paciente. Enfim, não precisa ser Crocs, mas um sapato, uma coisa que seja fácil de colocar e tirar, pra gente não ter que ficar colocando as mãos nos pés. Porque já existem artigos mostrando que a hora que você mais se contamina é a hora que você vai trocar o sapato, né? Então, se for alguma coisa que você só enfia o pé, tanto para tirar como para colocar, seja uma coisa bem prática, tá? Ainda dentro desse primeiro ponto, saída da clínica e chegada na casa do paciente, eu queria falar um pouquinho aqui sobre estacionamento. Aqui em Natal, a gente não tem muita dificuldade. Eu acho que, como é uma cidade que infelizmente está muito violenta, parece que as pessoas já entenderam que a gente precisa estacionar dentro das casas, estacionar dentro dos condomínios e na maioria das vezes isso é super possível e é ótimo pra gente, né? Inclusive a gente deixa o celular dentro do carro, deixa, enfim, o que for preciso com certa tranquilidade porque tá ali dentro da casa, dentro do condomínio. Só que às vezes isso não é possível, né? Às vezes a casa já está com as vagas todas preenchidas, o condomínio não tem vaga para visitante ou se tem, enfim, de repente não é possível colocar o carro para dentro. O que é que a gente faz nessas situações? Conversa com a portaria para ver a possibilidade de a gente entrar para fazer pelo menos a remoção dos itens, né? Para descarregar. Então, você deixa lá alguém, né? E aí, por isso também a importância de você estar sempre acompanhado. Alguém desce com todas as malas e nesse caso eu também mando minha bolsa. Até correntinha eu já tirei, já deixei com o meu funcionário, né? Vou estacionar e volto para fazer o atendimento, tá? Então, assim, de preferência, estacionar dentro. Então, questão de segurança mesmo, até porque pela violência, nos dias de hoje, a gente quando chega em um lugar, a gente desce muito rápido do carro, fecha o carro, sai rápido, né? Aquela coisa. E no home care você tem um monte de coisa para tirar de dentro do carro, então a gente se expõe muito. Fica ali, né? Tira, tal. Então, acaba se expondo muito. Então, na medida do possível, a gente tenta fazer essa coisa de colocar o carro dentro do condomínio, da casa, ou pelo menos para tirar as coisas de dentro do carro. Beleza, pessoal? Isso, de uma forma geral, serve não só para a primeira consulta, mas serve para as outras consultas, né? Então, a questão da roupa, a questão do checklist, a questão do estacionamento, tudo isso serve para todas as visitas. Mas, entrando agora mais na questão da primeira consulta, já que é o tema da nossa live, a gente vai entrar, vou mostrar aqui pra vocês, olha só, eu vou apresentar pra vocês aqui primeiro essa questão geral aqui, deixa eu tirar aqui os comentários pra vocês verem melhor. Aqui vocês podem ver 8 pontos principais, de forma que antes do preenchimento de ficha, lá no iniciozinho, a gente tem a saída da clínica e a chegada no consultório. Saída da clínica e chegada no domicílio. Foi esse ponto que a gente conversou agora. E lá no final, depois de entregar documentos, a gente tem a volta para a clínica, tá? Só que esses 8 do meio são os 8, digamos, mais importantes, né? Os 8 itens que a gente vai focar mais nessa live. E dentro desses 8, eu ainda divido em 2 subgrupos. O primeiro subgrupo é esse subgrupo de cima, onde tem preencher ficha clínica, exame físico, observar a higiene bucal e de próteses, orientar a higiene bucal e de próteses. E depois um segundo subgrupo, que tem aí os outros 4 pontos de papelada, de requisição, de prescrição, de encaminhamento, de entregar documentos e tal. E depois de tudo isso, a volta para a clínica. Então, gente, a gente vai começar, olha só, a gente vai começar aqui, no preenchimento de ficha clínica, exame físico, observar a higiene bucal e de próteses e orientar a higiene bucal e de próteses. Então, isso vem na sequência, depois daquele primeiro ponto, que é a saída da clínica e chegada no domicílio do paciente. Muito bem. Esse primeiro subgrupo, eu digo que é o momento do show, né? Eu brinco com os alunos, conversando. É como se fosse um momento que você vai mostrar para a família, mostrar para as pessoas que estão ali, que você
sabe o que você está fazendo, né? Você vai gastar tempo fazendo aquilo e, na verdade, o sucesso do teu tratamento, as consequências de tudo, depende desse momento. Então, se você fizer um bom preenchimento de ficha, um bom exame clínico, uma boa orientação de higiene bucal, certamente você vai ter sucesso com esse paciente. Então, tem esses dois pontos. Porque é o momento que a família está ali observando, a família está ali de olho em você, vendo tudo o que você está fazendo. Então é legal que você mostre que você sabe o que está fazendo, né? Fala com propriedade, explica o passo a passo, explica tudo com calma, ouve a família, ouve o paciente, cuidador, se for o caso, tá? Mas além de tudo isso, que é de suma importância, ainda tem o principal, que é a consequência desse momento bem feito. Se a gente faz esses 4 momentos de uma forma bem legal, a consequência é sucesso no tratamento, né? Preenchimento de ficha legal, exame físico legal, orientação de higiene bucal. Claro que depois disso eu vou ter um excelente plano de tratamento e, claro, vou desenrolar isso de uma forma muito boa e o paciente vai ter sucesso, tá? Então são esses 4 momentos sobre os quais a gente vai conversar agora e eu vou começar pelo preenchimento de ficha. Então a gente vai começar conversando sobre o preenchimento de ficha. Esse preenchimento de ficha clínica no home care é muito legal que ele possa ser iniciado antes mesmo de você sair da clínica. Como assim? Na hora do agendamento. Quem é que faz esse agendamento para você? Pode até ser que seja você mesmo, né? Ou pode ser que seja uma terceira pessoa, um funcionário, alguém do tipo. Mas independente de quem for, é legal que essa pessoa tenha um script já no WhatsApp. E aí eu até sugiro assim, que essa pessoa tenha um grupo no WhatsApp dela com ela mesma, aqueles grupos malucos que a gente tem, ou dela com você, enfim, onde lá estão todos os scripts. Na hora que ela está fazendo um agendamento, ela só vai pegando aqueles scripts, se adequando e colocando lá no WhatsApp para falar com o que precisar. E um desses scripts vai ser justamente para pegar algumas informações, porque essa pessoa, essa funcionária, ou quiçá você mesmo, você já vai preencher a parte inicial da ficha. Então o nome do paciente já preenche, a data de endereço, CPF, RG, telefone, nome de cuidador, nome de médico, nome de fisioterapeuta, os contatos desse pessoal todo, se tem elevador, se precisa de elevador, se você vai precisar subir escada, se o paciente vai ser atendido num leito hospitalar, se vai ser atendido numa cadeira comum, uma cadeira do papai. Então tem algumas informações que são bem fáceis de conseguir, porque é simplesmente mandar, solicitar e a pessoa envia de volta. E aí quando você chega na casa do paciente, tudo isso já está preenchido, você já ganha muito tempo. Não tem porquê você ficar na casa do paciente, nome completo do paciente e você lá anotando. Endereço e você lá anotando. Já chega com tudo isso pronto. A gente precisa ganhar tempo nessa primeira consulta, porque a primeira consulta ela é longa. Então vamos ganhar tempo com o que a gente pode, com aquilo que não vai fazer diferença, tá? E vamos gastar tempo com aquilo que a gente precisa gastar. Gastar tempo com aquilo que vai fazer diferença no sucesso do tratamento, que é o quê? O exame físico, que é o quê? A parte de preenchimento de ficha de história médica, né? Isso é de suma importância que você faça com calma. Mas essas outras coisas já faz antes. Então essa coisa de preenchimento de ficha já inicia antes. Tá? Já começa antes através desse script. Manda o script vem respondido e aí essa pessoa já passa para a ficha. Quando você chega na casa do paciente, a ficha já está meio caminho andado. E deixa eu voltar aqui os comentários, senão vocês ficam falando e eu não vejo vocês, né? Então já está meio caminho andado. Já está lá na ficha do paciente um monte de informação daquele início, que são informações que qualquer pessoa pode pegar, tá bom? Então, questão mesmo de ganhar tempo e facilitar o teu planejamento, porque quando eu falo assim, eu já posso pegar informação, por exemplo, se é um primeiro andar, se é um terceiro, se é um décimo, se tem escada, se tem elevador, como é que é, até para eu me programar. Por exemplo, eu posso não levar, eu tenho 2 malas, eu tenho uma mala mais completona e uma mala menor, então talvez eu leve a mala menor. Por quê? Porque eu vou ter que subir escada, porque são aqueles prédios baixos, né, com 3 andares e ele tá lá no 3º andar. Né? Então, até para planejamento, para a coisa transcorrer melhor, eu posso pegar algumas informações antes, tá? E claro, quando eu chegar lá, eu vou preencher o resto da ficha com atenção bastante voltada para essa questão de saúde, né? Medicamentos, a história clínica do paciente, o que é que ele tem, a evolução, aquela coisa toda. E eu queria chamar a atenção aqui para 2 coisas durante esse preenchimento de ficha. Como é importante a gente saber sobre os gostos do paciente.
O que ele gosta de fazer, qual a música que ele curte, ou o que ele gostava de fazer, né, dependendo do paciente, o que ele gostava de ouvir. Isso é muito importante para o atendimento, né? Eu não sou boa de voz não, mas às vezes eu me meto a cantar uma música que eu sei que ele gosta. Isso tranquiliza. Ou de repente você pede para ligar lá o YouTube do ladinho, né? Com Roberto Carlos, como aconteceu essa semana, com outros cantores, ou sei lá, escutando uma novela que a pessoa sempre gostou, que a pessoa gosta, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer para trazer mais tranquilidade para o paciente. E a gente só vai fazer isso se a gente souber o que o paciente gosta. Então lá na ficha é importante que tenha todas essas informações. Na nossa ficha a gente coloca lá o que o paciente gosta, o que ele não gosta. E outra coisa importante é saber também qual é o momento do dia que o paciente está mais tranquilo, né? É muito comum que no final da tarde os pacientes estejam mais agitados, mas varia muito. Tem paciente que é mais agitado de dia, tem paciente que é mais agitado de manhã cedo, outros no final da tarde. E isso é interessante também para a gente poder fazer as marcações de acordo com essas informações. Tá? Então, chamar atenção para esses dois pontinhos e, claro, o preenchimento da ficha como um todo, né? E quando a gente fala de pacientes de domicílio, são pacientes que apresentam comprometimento sistêmico e a gente, claro, vai fazer aquela questão odontológica toda, preenchimento de odontograma, taranana, mas vai também focar muito na doença que o paciente tem, se teve internação recente, se teve pneumonia recente, se fez alguma cirurgia recentemente, enfim, algum quadro de infecção, a evolução da doença, como tem sido, o tempo de diagnóstico, medicações que o paciente faz uso, os exames de sangue, precisamos conhecer tudo isso, daí a importância de a gente também estudar essa parte toda de comprometimento sistêmico. Bom, aí dentro desse momento show, né, saímos lá da saída da clínica, chegada na casa do paciente e entramos no momento show, que é aquele momento em que a gente precisa dar um show mesmo para poder a gente ter sucesso no tratamento. Começamos pelo preenchimento de ficha, em seguida vem o exame físico, né? E aí dentro do exame físico, enquanto eu vou avaliando aquele paciente, eu já vou observando se é um paciente que vai precisar de sedação, se é um paciente que vai precisar de algum tipo de restrição física, se eu vou precisar discutir com a equipe, né, algum medicamento, alguma coisa do tipo. E claro, esse exame físico ele vai incluir tanto a parte odontológica como a questão sistêmica. Então, eu vou precisar saber aferir uma pressão arterial, eu vou precisar saber aferir temperatura, enfim, todos os sinais vitais, e não só os sinais vitais, mas também ver glicose, né, ver glicemia, especialmente nos pacientes diabéticos. Então, focar aí nessas duas coisas, na questão odontológica e na questão sistêmica. Vejam só que logo depois do exame físico tem dois pontos relacionados à higiene bucal que ainda estão nesse momento show, que eu chamo, né? Vou colocar aqui o momento show de novo para vocês, ó. Então a gente tem aqui o preenchimento de ficha, o exame físico, e aí a gente tem mais dois outros momentos, que é observar a higiene bucal e de próteses e orientar a higiene bucal e de próteses. Como assim? Esse primeiro momento, que é observar, é assim: quem é que faz a higiene do paciente? Ah, é ele mesmo, ou é a cuidadora, ou é a filha, não importa. Quem faz, vai fazer agora para eu ver. E aí você deixa a pessoa bem à vontade. Ó, eu queria que você fizesse usando o mesmo tempo que você usa normalmente, usando as mesmas coisas, eu vou só ficar aqui olhando. E você vai observar. Terminando essa fase de observação, aí você vai fazer a orientação. Eu gosto muito de tranquilizar as pessoas nesse momento, porque eles ficam meio tensas, as pessoas ficam meio tensas, como que estão sendo observadas, e estão, né? Então, assim, eu costumo dizer, olha, fica tranquilo, porque eu sei que você não recebeu orientação ainda, então é muito provável que a gente precise fazer alguns ajustes. Mas para eu saber o que eu preciso ajustar, eu preciso ver onde estão esses equívocos, né? Então fica tranquilo, faz no seu tempo, eu estou aqui só observando. E a pessoa faz, e aí eu entro na última parte desse momento show, dessas 4 coisas, que é orientar. Esse momento da orientação é muito importante, porque eu aproveito enquanto eu estou orientando para já fazer a própria higienização. Eu vou fazendo e vou orientando. Então, ó, você vai precisar passar a escova interdental do tipo tal aqui, vai precisar higienizar a língua de tal jeito, primeiro você vai fazer isso, depois aquilo, e vou fazendo. E vou fazendo e vou mostrando. Para isso eu preciso ter na minha mala o que eu preciso, né, o que eu uso normalmente para esses pacientes. Então é muito importante que você tenha algumas escovas interdentais, ou aquele fio dental, né, o flosser, o fio dental comum,
enfim, as coisas que você normalmente vai precisar para esses pacientes. E aí você prescreve ao final também para que a família providencie, para poder dar continuidade para o que você está explicando. Uma dica muito legal para esse momento é filmar, gravar. Filmar é muito antigo, né? Gravar. A gente grava e a gente disponibiliza a gravação para a família. Por quê? Porque os nossos pacientes, eles não têm só um cuidador. Eles têm 2, às vezes 3, às vezes 4 cuidadores. Só que na hora que você está ali orientando, só tem um cuidador te assistindo. Como que os outros vão saber tudo que você explicou? Se aquele cuidador passar, ele não vai passar da mesma forma, não é verdade? Então é muito legal que você possa gravar e passar essa gravação para os cuidadores. Mas a gente não passa a gravação direto para o cuidador, a gente passa para a família e explica, olha, seria muito legal que você pudesse disponibilizar isso para os outros cuidadores, tal, porque a própria família faz isso, né? Interesse deles que os outros cuidadores também conheçam como deve ser feita a higienização. E aqui eu faço um parênteses bem grande. Lembram que a sequência, né, depois que a gente sai da clínica e chega na casa do paciente, a sequência é preenchimento de ficha, exame físico, observação da higiene bucal e orientação da higiene bucal, de boca e de próteses, né, quando é necessário. Só que esse exame físico, ele consta, né, eu comentei aqui com vocês, tanto da questão sistêmica como a questão odontológica. Esse exame odontológico, apesar da gente colocar ele aí nessa divisão, eu sugiro que ele seja feito depois da orientação de higiene bucal. Porque quando você faz essa orientação de higiene bucal, você está removendo o biofilme, né? Claro, que a gente poderia fazer uma profilaxia para remover o biofilme, mas eu não preciso orientar a higiene. Se eu fizer uma higiene bem legal, eu vou remover o biofilme. E aí eu vou conseguir fazer um odontograma de mais qualidade, né? Vou conseguir identificar cáries sem biofilme, vou conseguir trabalhar melhor essa questão, tá? Então, apesar do exame físico estar antes da observação e da orientação de higiene bucal, essa parte odontológica do exame físico a gente faz depois. A gente faz depois que a gente orienta a higiene bucal. Tá? É como no consultório, a gente não preenche um odontograma sem antes fazer uma profilaxia, né, para remover biofilme. A diferença é que aqui, em vez de profilaxia, a gente faz a higiene com escova de dente e ativar os comentários. Escova de dente e o que for necessário, os outros produtos, né, os outros materiais, enfim, tá? Beleza, gente, até aqui a gente encerra aqui a primeira parte, né, que é a parte show, que eu brinco sempre. Tá? Então, fora essa questão de sair da clínica e chegar no domicílio, a gente entra nesse momento de novo. Quando eu falo momento show, momento de você dar o seu show, de você fazer um espetáculo de consulta. Primeiro porque é a hora que a família está ali observando e você quer vender o seu serviço, você quer que as pessoas façam, né, comprem a sua ideia. E para que elas comprem a sua ideia, elas precisam ver o quanto você é bom naquilo, né? Então esse é o primeiro ponto. E segundo, o teu plano de tratamento e todo o desenrolar vão depender desse momento show, tá? Então, caprichar nesse momento aí. Porque aí agora a gente entra num segundo momento que é assim, é aquele momento que eu falo que o tempo urge, que parece que voa. O tempo voa quando você vê, passou 1 hora bem rapidinho. Gente, a gente tá fazendo atendimento domiciliar, né? Aqui em Natal, no nosso serviço, a gente já faz, agora vai fazer, deixa eu ver, 13, 14 anos mais ou menos que a gente tá fazendo. Tem gente aí que faz há 20 anos. E o que é que a gente vê sempre? Como a que minha internet deu uma falhadinha. Conseguem me ouvir? Acho que eu perdi um pouquinho aqui o sinal, mas já voltou. Conseguem me ouvir? Só esperar a confirmação de vocês pra gente seguir. Oi, oi, oi. Beleza, Claudinha, obrigada. Então agora a gente entra nesse segundo momento, né? Que é essa coisa do tempo urge. E eu tava comentando que a gente percebia o quanto a gente gastava tempo fazendo isso. Gente, muito mais do que nessas primeiras etapas. Então, quando você falava assim, terminei de atender o paciente, vou preencher papel, aí você ainda tinha mais 1 hora de atendimento. Porque era papel, e mais papel, e prescrição, e não sei o quê, são muitas coisas, né? Foi aí que a gente percebeu a importância de a gente ter essa papelada já pré-pronta. No consultório, você tem tudo isso no computador e você imprime o que você quer ali na hora. Bota até o nome do paciente, já digita ali e já sai na hora. Mas eu estou no home care, eu não tenho como imprimir. Então hoje o que a gente tem? A gente tem uma pastinha daquelas sanfonadas,
né? Cada espaçozinho daquela pasta é um documento. Então tem os prontuários em branco, tem os prontuários preenchidos do dia, tem o parecer, tem, enfim, prescrição disso, prescrição daquilo, solicitação de exame, etc, etc, etc. Então eu estou atendendo o paciente, identifiquei que eu preciso de tais e tais documentações, eu só pego lá na pasta, né? E aí vou fazendo as adaptações para o paciente. Coloco o nome do paciente, a data, rabisco alguma coisa que eu julgue importante. Olha, observe isso aqui você vai comprar em tal lugar. E assino e pronto. Então aquilo que eu gastava 1 hora, hoje eu gasto 15 minutos fazendo e explicando para a família e para os cuidadores. Ou para os cuidadores. Então, gente, é aqui, ó. Esse momento que a gente tá agora. Deixa eu tirar de novo aqui, desativar aqui os comentários. Então, a gente tem prescrições e encaminhamentos. Eu tenho tudo isso dentro da pasta, todas as prescrições. Tenho também folha timbrada para fazer encaminhamento. Então, faço os encaminhamentos, faço as solicitações de exame, faço todas as orientações, preencho o parecer odontológico, que ele já tem muita coisa preenchida. Tem muita coisa de só colocar uma palavrinha, colocar um X, tá? Autorização para uso de imagem, para quem costuma, né, acompanhar os casos, enfim. Evolução, então eu vou lá evoluir o paciente, lembrando que essa evolução, quando se trata de pacientes com comprometimento sistêmico, paciente de odontologia domiciliar, ele não pode ser aquela evolução que a gente aprende lá na graduação, né? Dente 17, MOD, amálgama, né? Assim, proteção do tipo tal, enfim. Então é uma coisa que vai muito além disso, né? Paciente agitado, paciente vigio, paciente sedado, pressão tá tanto, enfim, colaborou, não colaborou, foi necessário isso, não foi. Então a nossa evolução é bem mais complexa do que aquela evolução que a gente aprende tradicional, né? E agendar o paciente. Agendamento, antes de a gente falar da entrega de documentos. Como era que a gente fazia há muito tempo? A gente fazia aquele agendamento de papel, né? Então, na hora que eu terminei o atendimento, eu entrava lá no grupo de WhatsApp que tinha a pessoa que agendava pra mim e falava, ó, agenda fulano de tal. E aí ela ia lá no papel, na agenda, via qual era o horário, já me avisava e eu avisava pra família, né? Então, assim, isso é uma coisa que não existe mais, né? Hoje, com milhões de aplicativos que existem, como é que a gente faz? No serviço da gente, todo mundo tem um aplicativo no celular. Então, na hora que um agenda, automaticamente, isso é via internet, o outro já tem ali na agenda também aquela marcação do paciente. Então, qualquer um de nós pode fazer esse agendamento. É só abrir o aplicativo e agendar, tá? Então, seria esse penúltimo momento, vamos dizer, desse espaço de tempo que a gente chama que o tempo urge, né? Que o tempo voa e que se a gente deixar, quando a gente olhar, né, já passou 1 hora, já passaram 2 horas. Como eu vou sempre com o auxiliar, eu comecei a perceber que eu gastava muito tempo nesse segundo momento quando eu via o quanto de tempo que o meu auxiliar ficava sentado me esperando. Chegava assim, ele estava assim, né? Tipo, doutor, é pra hoje? E aí eu via que ele arrumou tudo, ele organizou tudo, fez toda a questão da biossegurança, tá só me esperando, já faz meia hora, já faz 40 minutos, né? Então, poxa, tem alguma coisa que precisa ser feita, tá errado, eu não posso gastar tanto tempo com isso, né? Não é tão necessário que eu gaste tanto tempo com isso. Luciane, hoje a gente usa a da Cremer. Inclusive, quando a gente adquiriu, ele era gratuito, né? Hoje tem um valor, mas mesmo assim eu acho que ele é um dos melhores. Vale a pena, tá? Qualquer coisa, chama a gente no Zap que eu passo pra você bem direitinho qual é, tá bom? Ela chama Simples Dental, tá? E aí, depois disso, a gente vai entregar os documentos. Então, requisições, prescrições, né? É importante que a gente faça essas prescrições e que a gente tenha isso. Eu sempre tenho isso em mente, assim, gente. Eu comecei a perceber muito isso nos atendimentos, como as famílias, como os cuidadores não conhecem e acabam gostando muito de escova interdental, escova para prótese e flosser. Né? Eles odeiam passar fio dental. Quando eles conhecem o flosser, nossa, fantástico isso, simples de passar, simples de usar. Gente, é a escova interdental. Existe coisa mais legal do que a escova interdental. Né? Eu tinha paciente que vivia com cálculo, começou a usar. Nossa, que coisa simples. E para os nossos pacientes, que muitas vezes têm dificuldade para abrir a boca, né? Manipulação é difícil, usar abridor, aquela coisa tal, a escova interdental você usa sem o paciente abrir a boca.
né? Então, assim, é uma mão na roda realmente, não vai substituir as outras coisas não, mas ajuda muito. Quando eles se conhecem, assim, nossa, meu Deus, é uma mão na roda, eu preciso usar isso, né? Escova para prótese, nunca sabe qual escova usar para higienizar a prótese, aí fica usando a mesma escova que usa nos dentes, né? Ou uma mais dura. Então, nossa, existe uma específica para prótese, que a anatomia dela já é própria para ir, que legal, né? Então, a gente precisa, sabe, usar e abusar dessas coisas. A gente sempre comenta, né, eu e Cecília, o quanto nós, cirurgiões dentistas, sabemos pouco sobre dentifrício, sobre escovas de dente, né, sobre os artefatos, enfim, os matérias produtos de uma forma geral. Porque existe dentifrício para todo tipo de boca, né? Para boca mais seca, para boca mais molhada, para boca mais assim, mais assado, para litose, para isso. Escova de dente para todos os tipos de boca. E a gente precisa saber prescrever, a gente precisa conhecer. Isso não só para home care, né? Os pacientes de uma forma geral. Para o home care nos ajuda muito, porque fica aquele cuidador sofrendo ali, às vezes, numa situação X, quando ele conhece um determinado artefato, fala, nossa, se eu soubesse, né? Eu já tinha começado a usar ele antes. E essa frase eu escuto muito quando a gente fala da escova interdental, do flosser e da escova para prótese, muito comum para essas três coisas, né? Outra coisa que também a gente vê muito, sabe, Cleito, é a questão dos dentifrícios sem laurío. Ninguém sabe, né? Eles não têm obrigação de saber. Quando a gente fala, tem um dentifrício sem laurío sulfato de sódio, que é um produto assim, assim, assado, que vai fazer com que o paciente apresente menos ferida, é excelente para um paciente como o seu João, tem a boca mais seca. Ah, que legal, não sabia que tinha dentifrício. Meu dentista nunca me disse que existia um dentifrício próprio para isso, né? Então a gente precisa usar e abusar mais de tudo isso que tem no mercado, né? E muita coisa legal, sabe? Eu mesma acho que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Colutórios, né? Os enxaguantes bucais. A gente acha que é tudo igual, né? Cecília sempre fala para mim que assim, que a gente demorou para entender isso, né? E aí a outra parceira dela, minha quase xará, Daiane, trabalha com ela em halitose, começou a estudar muito isso, e aí foi passando para ela isso, e ela para mim, e a gente começou a estudar todo mundo, e a gente vê, meu Deus, como tem coisa boa no mercado, né? Então vamos utilizar, tá? Quem quiser depois chama a gente no privado, a gente tem listinhas de dentifrício sem laurío sulfato de sódio, tem as prescrições que a gente pode dar algumas dicas, tá? Então tem muita coisa boa que a gente precisa lançar mão para esses pacientes. Como eu falei, especialmente os pacientes de odontologia domiciliar, porque os cuidadores sofrem. Não consigo passar fio dental. E quando você apresenta o flosser, poxa, tão simples. E se o cuidador morre de medo de ter o dedo mordido, né? Sofreu um acidente. Mas, se ele usar o flosser, esse acidente não vai acontecer, né? Claro, com o auxílio do abridor de boca, e aí você vai orientar, né, o uso do abridor. Aliás, falando em abridor de boca, esses dias eu fiz uma postagem sobre o abridor de boca, né, mostrando um da Indus Belo, que é um comercial, né, que você compra pronto e que ele pode ser esterilizado. Então, durante muito tempo a gente usava praticamente somente os abridores de boca manufaturados, né, esses que são feitos com espátula de madeira, que são muito úteis e eu ainda uso muito até hoje, né? Mas existe agora os comerciais, os prontos, né? Então, você vê que o comércio está percebendo essa necessidade. Então, tá do mesmo jeito que estão surgindo muitos equipamentos para odontologia domiciliar, estão surgindo também muitos artefatos, muitos produtos, né? Deixa eu ver aqui os comentários. O laurío sulfato de sódio também contraindicado para paciente com CA de cabeça e pescoço. Sim, de uma forma geral, sim. Isso aí a gente precisaria, né, de uma live, de repente a gente pode até fazer uma live para conversar mais sobre isso. Mas os pacientes de cabeça e pescoço em quimioterapia, em radioterapia, muitas vezes, né, com a boca seca e aí facilitando a formação de feridas, e aí o laurío ele passa a ser contraindicado, né? Aí Cecília, doutora Cecília, isso, Cleiton, né? Então não só para esses pacientes, mas para outros também, o laurío ele não é legal, não é interessante. Essa semana mesmo alguém falou sobre isso nos grupos de home care. Cecília até colocou uma listinha lá. Então existem vários dentifrícios no mercado sem laurío. Quem quiser, pede a gente no privado, a gente encaminha essa lista para vocês, tá bom? Mas seguindo aqui, depois de requisição, depois de prescrição, né, de toda essa papelada, aí vem o parecer. O parecer odontológico é aquele documento em que você vai dizer assim:
seu paciente, né, sua pessoa, enfim, ele tem tais e tais diagnósticos, ele tem doença periodontal, ele tem cárie, ele tem abscesso, sei lá. E aí, quais são os riscos de tudo isso, né? Por que é que ele deve receber esse atendimento? Quais são os riscos do atendimento? Aí, claro, você aproveita e já passa ali também valores, você passa tempo, né? De quanto tempo você vai fazer esse procedimento todo, você vai gastar 1 mês, você vai gastar 2 meses, quantas vezes por semana ou por mês você vai ver esse paciente. Então, todas essas informações você vai colocar nesse parecer. Se vai precisar de radiografia, falar algumas informações, olha que coisas importantes. Por exemplo, paciente de domicílio vai fazer cirurgia, né? E com a tua experiência você entende que vai ser possível fazer aquela cirurgia, que vai dar tudo certo. Mas na hora do procedimento você verifica que até dá para fazer, você faria e terminaria, mas seria um transtorno muito grande para o paciente. E de repente você opta por não concluir a cirurgia ou por sepultar, né, uma raiz, né, um canal ali, enfim, você mudou os seus planos ali. É importante que isso esteja no parecer, né? Que há a possibilidade de você precisar mudar o seu planejamento diante de uma situação X ou Y, ou explicar que o seu serviço não faz tratamento de canal, mas que faz as urgências, que preserva, que pode encaminhar o paciente para fazer no consultório. E aí são só exemplos, né? Ou se você tem o equipamento de raio-x, você pode dizer que os raios-x intrabucais são feitos, né, podem ser feitos no domicílio, mas que muitas vezes serão solicitados também as radiografias panorâmicas, e aí discutir se esse paciente vai fazer, se não vai. Enfim, são muitas coisas que precisam estar nesse parecer. E claro, o plano de tratamento, né, que hoje em dia tem um nome mais bonito, né, alguém vai me ajudar aí. Ou os planos, né, porque você precisa dar mais de uma opção para a família. Então, sei lá, dá uma opção de fazer uma prótese em cima, uma PT superior, PPR inferior, extrai, não extrai, restaura, não restaura. E aí você vai fazer todo o planejamento. Se a gente está falando aqui de um serviço particular, você pode colocar aí valores, formas de pagamento e um termo de autorização. Tudo isso vai nesse parecer. E aí, Fabiana, esse parecer, se a família está ali com você conversando ao vivo depois do atendimento, a família já pode assinar, né, esse termo de essa autorização e já deixar com você, e você já volta para fazer o atendimento. Você já recebe ali, ou enfim, não sei, cada serviço vai ter uma forma de trabalhar com essa questão financeira. Mas às vezes a família não está. Aliás, muitas vezes a família não está. Muitas vezes quem nos recebe é o cuidador. Muitas, né? E aí, quando o cuidador nos recebe, a gente pode deixar com o cuidador esse documento, orientando que a família observe e deixe assinado, para que na próxima vez que você vier, você receba aquele documento assinado, tá? Deixa eu ver aqui o que Cleiton está dizendo. O sepultamento foi preciso em um determinado paciente devido à não cooperação do paciente. Sim, é chato, mas foi preciso, mas com a família orientada. Pois é, e se você não coloca isso no parecer, fica parecendo que você não esperava por isso, que foi uma surpresa para você ter acontecido isso, quando na verdade precisa ficar claro para a família que isso é uma possibilidade. Isso não acontece com frequência, não é verdade? Pelo menos comigo aconteceu acho que 2 vezes, né? Eu lembro de uma senhorinha que eu atendia de 94, 96 anos, que ela precisou fazer a extração de 2 incisivos inferiores e a princípio era uma coisa simples, mas eles estavam muito frágeis, na verdade já estavam fraturados. Nessa época a gente não trabalhava com raio-x, faz muito tempo, e na hora da cirurgia a bisneta dela estava junto, dentista, colega, e foi super tranquilo porque eu conversei com ela na hora e a gente optou por deixar ali quietinho. Mas fica tão chato para outras situações, né, em que você olha, que a gente optou por não tirar, parece que você não conseguiu, que você não esperava por aquilo, quando na verdade é uma coisa que pode acontecer. Então é muito legal se a gente puder deixar aquilo dali em stand-by, tá? Aconteceu uma vez também, espero que seja a última, né? Pois é, a gente sempre quer resolver da melhor forma o problema do paciente, mas a gente sabe que pode acontecer. E na maioria das vezes, Cleiton, não vai ser porque a gente não consegue. Vai ser porque, se você fizer, vai ser um transtorno muito grande para o paciente, né? Eu lembro que essa paciente que eu tô falando, no outro dia ela quase não acorda, parecia que ela tinha ido com uma rave. A família disse: doutora,
Ela foi para uma rave ontem, só pode, porque ela não acorda, tá morta aqui, parece que, né? Então imagina se eu tivesse ido lá, fazendo osteotomia, aquele negócio todo. Além disso, tem a questão da mandíbula muito fininha, né? Reabsorção óssea, às vezes um risco de fratura. E tem a questão também que Cleiton falou aí, né? Paciente que não colabora. Então, claro, por mais que a gente tenha feito um planejamento para que houvesse colaboração, às vezes uma sedação, mas existem as intercorrências, né? As surpresas, os efeitos rebotes, enfim, às vezes não é possível. Então é importante, gente, de novo, que isso esteja bem definido lá no parecer. Beleza? E aí, depois de tudo isso, a gente vai entregar essa documentação. Então, coloca bonitinho, se você puder, tenha um envelope timbrado ou um adesivo. A gente tem adesivos, adesivos para fechar o envelope. Coloca dentro desse envelope toda essa documentação que você deixou, de prescrição, de orientação, de encaminhamento, de solicitação de exame, o parecer, tudo dobradinho dentro desse envelope. E se você tiver também algum panfleto, cartão de visita, um cartão de visita legal, de qualidade, né? Apesar de existir hoje o cartão de visita interativo, né? E a gente usa também e acho muito legal, mas a verdade é que o de papel ainda é o de papel, né? E a gente lida muito com as pessoas mais velhas, né? Então, muitas vezes a gente tá atendendo uma senhorinha e o responsável por ela é o marido, de 80 anos, de 70 anos, e essas pessoas ainda gostam muito dessa coisa de papel. Então, um cartãozinho legal ali junto, um clipezinho bonitinho, fecha com o adesivo, né? E a gente tem dois tipos de adesivo. A gente tem um adesivo só com o logo, só para fechar, e a gente tem um adesivo que tem o logo e tem um textinho dizendo mais ou menos assim: favor assinar o termo de autorização e deixar o documento para que o dentista receba na consulta seguinte, uma coisa assim, né? Por quê? Porque a gente vai precisar receber essa documentação assinada antes de começar o tratamento, certo? Mesmo que a família tenha acertado tudo direitinho com você, esse documento precisa estar com você. Beleza? Então esse é o momento de entrega do documento. E aí a gente conclui aqui. Cadê? Aqui a segunda. Vamos fechar. A gente conclui esse segundo momento, fazendo aí a entrega dos documentos, tá? Então, que seja uma coisa organizada, prática, né? Então, daí de novo a importância da pasta, a gente ter tudo ali, né? Naqueles espaçozinhos que você possa pegar fácil. Ah, eu quero tal documento. Lá a gente tem carbono, lá a gente tem envelope grande, envelope pequeno, clipe, o que for necessário, cada coisinha vai num espaçozinho da pasta, de forma que a gente ache fácil quando a gente precisar. Então, gente, é essa sequência aqui. Os 8 que ficam lá no meio, né? Os 8 do passo a passo que ficam lá no meio. Lembrando que antes do preenchimento de ficha, a gente conversou aqui sobre o primeiro momento, que é a saída da clínica e a chegada na casa do paciente. Então, lá no final, depois que a gente entrega os documentos, a gente também tem um retorno para a clínica, né? Então, a saída do domicílio, a saída do prédio, do apartamento e a chegada na clínica. E aí, vem de novo a questão do checklist. O checklist dos volumes. Quantos volumes a gente tinha trazido mesmo? Ah, a gente trouxe 4. Então, quantos volumes a gente tem dentro do carro? 4. Quem nunca esqueceu um volume na casa do paciente? E quando o paciente mora lá onde o vento faz a curva? E aí? Né? Voltar para pegar. Já pensou? Né? Então, faz essa checagem. E quando você tem um paciente depois e você deixou alguma coisa lá? Né? Então, faz essa checagem. Os 4 volumes que eu trouxe estão aqui no carro? Estão. Podemos ir. Tá bom? Também a questão da biossegurança, é importante que o seu auxiliar esteja muito bem treinado, porque tem o transporte, né? Então a gente sempre tem milhões de aulas sobre biossegurança, agora em tempos de Covid, então nem se fala, mas eu chamo a atenção para os pérfuros, né? Porque a gente não vai deixar os pérfuros na casa do paciente, a não ser que na casa do paciente tenha lá o depósito próprio, né? Tem um descarpaque, uma coisa assim. Senão a gente vai ter que levar para o consultório numa caixa rígida para ser colocado no descarpaque do consultório, tá? Então, como ele vai ser transportado, ele não pode ser jamais transportado em um saco plástico. Aliás, nada deve ser transportado em alguma coisa que não seja de parede rígida, tá? Então, fez a checagem dos volumes, biossegurança todo ok, aí a equipe volta para a clínica e chegando na clínica, claro, o que é de expurgo vai para o expurgo, as malas vão ser guardadas, tudo passa por uma higienização e os prontuários dos pacientes que foram atendidos são arquivados,
tá? Então, dentro da pasta só ficam os prontuários do dia, porque senão, gente, você vai ficar com uma mega pasta, né? Toda hora com um monte de paciente ali, quando você vê, tá tudo bagunçado. Então, na hora que vai atender, vou atender hoje à tarde 3 pacientes, Dona Maria, Dona Conceição e seu João. Os 3 prontuários estão aqui? Estão, posso sair. Quando chegou, pega os 3 prontuários. Ah, eles vão ser atendidos daqui a 4 dias. Ok, arquiva, daqui a 4 dias você tira de novo. Senão acaba ficando, né, muito documento, muito papel, aquelas pastas enormes. Não há necessidade disso, tá? E muitas vezes também, quando a gente chega na clínica, a gente precisa ainda preencher algum documento, às vezes fazer uma evolução mais demorada. Então, às vezes está na casa do paciente, já está tudo pronto para sair, faltou alguma coisa para preencher, às vezes não tem problema. Quando chegar na clínica, mas aí você tem que fazer, né? Chegou na clínica, preenche o que tem de preencher, tá? A evolução, tudo bonitinho, e aí sim, esse documento, esse prontuário vai ser arquivado. E aí a gente conclui, então, todos esses momentos. Deixa eu trazer de novo aqui os comentários de vocês. A gente conclui aqui, então, os 10 passos. Vamos relembrar, sem olhar? Né? Então, primeiro, a saída da clínica e a chegada na casa do paciente. Depois, o preenchimento de ficha, o exame físico, observar higiene de boca e de prótese, orientar a higiene de boca e de prótese. Lembrando que uma parte desse exame clínico vai ser feita aqui, depois da orientação de higiene de boca e de prótese. Aí a gente termina esse momento show, entra agora naquela parte que a gente precisa, não é correr, não é isso, mas a gente precisa ser mais ágil, a gente precisa ganhar mais tempo, porque o fato é isso, senão a gente gasta muito tempo desnecessariamente, e é preencher a papelada, então prescrições, encaminhamentos, orientações, solicitações de exame, imagem, autorização de imagem, a evolução, o parecer, organizar tudo isso dentro do envelope, tudo bonitinho, deixar ali para a família, e no retorno para a clínica, fazer a checagem de novo de tudo e trazer tudo isso certinho. Beleza? Chame a dentista, sim, vai ficar gravado, já está gravando. No final a gente deixa lá no IGTV, tá? E também vai para o nosso YouTube. Quem não conhece o nosso YouTube, é só colocar no Google assim, ó, YouTube H3 Odonto, do jeito que tá escrito aí, letra H, número 3, Odonto. E lá vocês têm todas as nossas lives e muito mais, muito material legal, muito conteúdo, tá? Tem bastante coisa lá para encontrar. Oba, oba. Tá? Perguntas, gente. Irene, show, sempre excelente. Você aqui é demais, Irene. Obrigada. Chame a dentista, conheço sim. Se eu tenho o que, Cleiton? Cópia do prontuário do paciente. A gente fica com o prontuário. Se o paciente precisar de uma cópia, a gente disponibiliza para ele, tá? Oi, Érica, seja bem-vinda. Érica Moura. Primeira vez aqui. Seja bem-vinda. Nas próximas terças-feiras, a gente vai ter live aqui, sempre sobre esse tema de odontologia domiciliar. Então, próxima terça-feira estará aqui a doutora Cecília com vocês, para conversar sobre um outro tema de odontologia domiciliar. Na outra terça eu volto e depois ela vem de novo. Então, tem muito conteúdo aí, muita coisa legal pra gente trazer pra vocês. A gente adora fazer tudo isso, tá bom? De instantâneo, vamos dizer assim, de imediato, vocês vão ter acesso a essa live lá no nosso IGTV, depois lá no YouTube, tá? Rodrigo Hidrobo, obrigado. A gente é nossas lives internacionais, né? Mais um colega aqui de fora, né? Xixi, lelele. E além da nossa colega lá na República Dominicana, né? Que falou antes, temos alunos de Moçambique. Ficamos muito felizes com esse crescimento, né? Com essa expansão da odontologia domiciliar. Vocês pedem a assinatura do responsável a cada dia na evolução do dia? Não, a gente não pede a assinatura do dia. A gente, na hora que a gente faz a proposta de tratamento, ele já assinou ali, entendendo que ele autoriza a realização de todos os procedimentos. O que a gente tem, Renata, é um documento que fica na casa do paciente de saúde bucal. Esse documento de saúde bucal tem algumas datas e a gente vai preenchendo todas as vezes que a gente vai, a gente deixa lá anotado como que está a condição bucal do paciente. Então, por exemplo, fui lá semana passada e havia muito biofilme, havia crostas, havia uma língua muito saborrosa, e hoje como que tá? Então tem uma numeração, né, uma escala, e aí a gente deixa tudo isso registrado lá.
Deixa eu só ver aqui que é importante o que a doutora Cirlete está dizendo. Tem um curso de perita, acho muito importante que o responsável preencha a anamnese de próprio punho. Isso é algo importante para a responsabilidade civil. Inclusive no consultório se faz muito isso, né? Essa é uma boa dica, né? Porque por mais que ele assine lá no final, quando ele escreve do próprio punho, está provado que é ele que está dando a informação. Legal, doutora Cirlete. Obrigada pela dica. Patrícia, professora, qual a maior dificuldade na odontologia domiciliar? Vamos lá, vou pedir ajuda aos universitários. A galera aqui que faz odontologia domiciliar, escreve aí. Qual é a maior dificuldade na odontologia domiciliar? E aí? Ajuda dos universitários. Vou responder por mim. Eu acho que a maior dificuldade hoje, ainda na odontologia domiciliar, é a aceitação por parte da equipe, né? Muita gente, muitas pessoas da área de saúde, muitos profissionais da área de saúde ainda não entenderam que é possível, que é viável, que é tranquilo, né? Que a gente sabe fazer aquilo, que a gente sabe das nossas responsabilidades. Então, a questão da aceitação. Mas já tá vindo aqui, ó, ergonomia, né? Por quê? Porque muitas vezes você vai atender o paciente numa cadeira do papai, por exemplo, não tem onde encaixar sua perna, e para isso você tem que levar a sua cadeira da clínica, uma cadeira portátil, mas para levar a cadeira portátil você tem que botar aqui, então também é peso, também é ergonomia, né? Então às vezes não é muito fácil. A biossegurança também é complexa, mas não é impossível. Encontrar pacientes, né? Então vem aí a importância das parcerias, né, de saber, enfim, é um trabalho de tartaruguinha. É verdade que a odontologia domiciliar, isso tem tudo a ver com o que eu falei antes, na aceitação da equipe. A odontologia domiciliar está crescendo, né, gente? E se a odontologia domiciliar está crescendo, aos poucos as pessoas vão entendendo e vão encaminhando e vão solicitando, né? A gente precisa mostrar que a gente é capaz, né? Paciente não cooperativo, isso tem de monte, né? A Pantoja está falando aqui. Paciente não colaborativo é só o que tem. Se ele fosse colaborativo, na maioria das vezes ele ia poder ir até o consultório. Então, na maioria das vezes ele não vai para o consultório justamente por não ser colaborativo. Claro, tem muitos que são, mas a maioria não é. E aí a gente tem que saber lidar, né? E isso é o mais legal, né? Saber lidar com tudo isso. Então vem aí as medicações, né? A possibilidade de fazer uma restrição, enfim. Estou começando, por enquanto estou no romance. Coraçãozinho para você, doutora Cirlete. Mas acho que a ergonomia é o complicador. E aí fica a dica, né, da gente, ó, treinar, né? Quem me acompanha no Insta sabe que eu tô lá, ó, firme e forte. E eu treino muito dorsal, porque eu sempre sofri muita dor na coluna, né? E a gente que faz domiciliar não tem jeito. A gente atende joelho, realmente a ergonomia é um fator bem complicado. Então, tem que treinar, tá com a musculatura forte para ajudar nesse sentido. A interação com a equipe, isso mesmo. Por isso devemos saber o que fazer. A maior dificuldade, digo que o tratamento protético, os retornos para as provas e voltar para os ajustes. Doutora Cecília que o diga, viu? Ela é quem faz as nossas próteses e ela sabe, com certeza ela concorda com você, né? Realmente é um fator complicador e é por isso que a gente precisa saber cobrar. Porque senão a gente acaba trabalhando de graça, né, Cleiton? Então, na hora que você vai, por exemplo, precificar uma prótese, além de tudo que a gente já sabe que a gente tem que levar em consideração, observe quantas vezes você pode precisar ir até a casa do paciente, né? Cada vez que você vai, é uma visita, né? E uma visita tem um custo. Então, tudo isso precisa estar previsto, senão daqui a pouco você está trabalhando, né? Ou trabalhando pagando para trabalhar e não trabalhando para se pagar, né? Para receber. Tá? Então essa questão da precificação é muito importante. Aliás, é um tema que a gente aborda muito, porque nós dentistas não sabemos precificar. E quando eu falo isso, eu estou falando de consultório, de tudo. É muito difícil, não é fácil. Depois que a gente aprende, fica bem tranquilo, mas aprender é um processo, né? Todos os nossos alunos que nos procuram para a mentoria sempre tem essa queixa da precificação, né? E assim, quanto que você cobra aí, Diana? Quanto que... Não adianta, porque a precificação ela leva em conta o seu público-alvo, ela leva em conta a cidade que você mora, ela leva em conta o carro que você usa, a gasolina, quanto que é na sua cidade, né? Então, precificar vai ser diferente em todas as regiões. Patrícia, gente, muito obrigada, tirou minhas dúvidas já em muitas coisas.
Vem com a gente, Patrícia, tem muito mais coisa, viu? Tem muita mais informação. Não perde não as próximas lives, tá bom? A gente espera você aqui. O paciente e a família têm que abraçar o tratamento. E essa questão de abraçar o tratamento, depende muito da gente, né? Dependendo de como você se porta, de como você se coloca, de como você conversa, você vai ter um resultado positivo ou negativo nesse sentido de abraçar, né, a tua proposta, tá? Abraçar a tua ideia, né? E sim, nós teremos um momento sobre precificação. A doutora Cecília vai ter um momento aqui com vocês nas próximas lives só sobre precificação. Essa vai ser imperdível, né? Aliás, vou fazer um spoiler aqui também, que a gente tá fazendo um material bem legal com os equipamentos, tá? A gente tá tendo uns momentos com as pessoas, né, os representantes das marcas, das principais marcas, né, de equipamento de odontologia domiciliar, para que eles possam expor para vocês os equipamentos deles, contar um pouquinho do que eles têm a oferecer. Então a gente convidou todos, alguns por algum motivo não vão fazer agora, mas mais para frente vão estar também. Vai ser bem legal para vocês conhecerem mais de perto os equipamentos. Então não comprem agora, vamos esperar para assistir também esse material que vai sair logo logo. Tá bom, pessoas? Mais algum comentário, alguma pergunta? Eu adorei essa live de hoje. Acho que esse tema é muito legal, né? Assim, de ver como funciona essa primeira consulta. Por favor, um apelo, minha gente, de Cleiton, um apelo, por favor, cobrar a visita. E muitos familiares perguntam se a visita será abatida no tratamento. Claro que não, né, gente? Não, claro que não, né? Você vai cobrar o valor da sua consulta, inclusive precificando. Muita gente pergunta quanto é que você cobra na primeira consulta. Eu cobro X, mas talvez você cobre Y. Talvez você cobre 2X, né? Ou X dividido por 2. Tudo isso vai depender dos seus gastos fixos, dos custos fixos, variáveis, etc. Tá? Então, gente, a gente precisa cobrar a consulta. Ora, se a gente precisa cobrar a consulta no consultório, avalie no domicílio. Né? Imagina que você gasta metade de uma tarde para atender um paciente, né? Fora a questão do seu conhecimento, e de repente você tem que não cobrar. Eu tenho uma história, eu vou fechar a nossa live aqui com uma historinha para vocês. Eu acho que eu até já contei em outros momentos, mas tem tudo a ver com esse comentário do Cleiton. Tem uma história, meu pai me contava essa história, e um dia eu só estava contando para ele disse que nem lembrava mais, mas foi ele que me contou. Era um cara que tinha um raidinho, já contei aqui para vocês. Cara que tinha um raidinho, o raidinho quebrou. E meu pai adora um raidinho, do tempo do raidinho. O raidinho quebrou e ele levou para consertar. E quando ele chegou lá no cara para consertar, ele disse: você consegue ajeitar esse rádio para mim? Eu gosto muito dele. Eu consigo, você aguarda aí, aguarda. E o cara rapidinho pegou o rádio, pegou um martelinho, foi lá num parafusozinho, bateu 3 vezes num parafusozinho num determinado lugar do rádio e consertou. Tá aqui seu rádio. E o cara perguntou: que ótimo, quanto custa? Ele disse R$100. E o cara ficou chocado, né? Nossa, você tá me cobrando R$100 pra você bater 3? Dar 3 batidinhas num prego aí. Se eu soubesse, eu mesma tinha feito isso. E ele respondeu: não, pra dar as 3 batidinhas, eu só cobro R$1. Os outros R$99 é pra saber qual o prego que eu tenho que usar, quantas batidinhas eu tenho que fazer, qual a força que eu tenho que empregar na hora de fazer as batidas e em qual lugar do rádio eu tenho que bater. Perceberam? Né? Então, assim, não dá para não cobrar consulta. Não é só o tempo que você está gastando. É todo o seu conhecimento que você está colocando ali, né? Enfim, e a gente que estuda tanto, né? E você, de repente, não cobrar por aquilo. Então, se a pessoa não quer fazer, não faça. Né? Uma hora ela vai fazer, quando ela precisar muito. Então, a verdade é que a gente precisa realmente cobrar consulta. Concordo com você plenamente, Cleiton. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal comentou mais aqui depois do seu comentário. Não retornar, estornar, obrigada, excelente aula, obrigada. Obrigada, Karine. Eu já discuti em uma live por isso. Eu cobro a consulta e depois abato pedindo perdão. Por favor, precisamos valorizar nosso trabalho. Enfim, valorização, eu concordo com gênero, número e grau. Perfeito. É isso aí, gente. Então fica a dica aí de a gente, né, se manter firme e forte. Precisamos precificar tudo, inclusive a nossa primeira consulta. Tá bom? Obrigada pela presença de todos. Mais uma vez, conto com a presença de vocês na próxima terça-feira. A doutora Cecília vai estar aqui
conversando com vocês sobre mais um tema legal da odontologia domiciliar e a gente se encontra lá. Tá joia? Boa noite, fiquem com Deus e até terça que vem. Tchau, tchau.